Olá, senhores, aqui é o professor Edson. Seja bem-vindo à nossa próxima aula de física, que hoje será sobre associação de resistores em série. Então vamos lá. Associação em série. O que é uma associação em série? É quando eu pego um resistor e coloco ele seguido de outro, ou seja, um em série de outro. Por que eu preciso fazer isso? Geralmente, se você faz isso, quando você precisa de um determinado valor de resistência, só que você não consegue encontrar, a indústria não fornece, então você precisa fazer a associação desse resistor para conseguir o equivalente, aquilo que você precisa para determinada situação, certo? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu peguei N resistores, coloquei um em série do outro, verifica aqui. Então quando eu estabeleço uma diferença de potencial entre os extremos, então eu coloquei aqui a ponto A, ponto B. Se eu estabeleço uma diferença de potencial entre esse extremo, eu tenho algumas características importantes que pode ser observada aqui. Ó. A primeira característica que você consegue verificar é que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, então, ou seja, cada resistor possui a mesma corrente elétrica. E a gente consegue verificar também que a DDP, a diferença de potencial entre os extremos, equivale à soma da diferença de potencial em cada resistor, ou seja, cada resistor possui uma DDP, ok? Então, o nosso resistor equivalente, fala-se muito em resistor equivalente. O que seria esse resistor equivalente? É quando você pega vários resistores, como mostrado aqui, e você une todos eles em um único, ou seja, um resistor equivalente a todos eles, certo? E que a gente tem também a nossa DDP equivalente nos extremos, do ponto A e B. Então, a gente lembrando aqui, né, que a DDP nos extremos é igual à soma da DDP em cada resistor, então 1, 2, 3 e até N resistores. A gente lembra também da nossa equação da primeira lei de Ohm, que o DDP é igual a R vezes I, ou seja, URI. Então, se a gente substituir isso aí, que a gente tem que resistor equivalente vezes I é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I e assim sucessivamente, você verifica que também a corrente elétrica ela é a mesma, como eu já havia dito para vocês, então a gente pode simplificar isso aí. Ou seja, o resistor equivalente é igual à soma de cada resistor associado, ou seja, basta você somar os valores de cada resistência que você já obtém um resistor equivalente, ok? Aqui eu coloquei para você um resumo das principais propriedades de uma associação de resistores em série. Então vamos lá. A primeira, como eu já disse para vocês, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Então a gente tem que a corrente elétrica é igual para todo mundo, beleza? Segundo, a DDP nos extremos da associação é igual à soma da DDP em cada resistor, ou seja, essa DDP equivalente é igual à soma da DDP em cada resistor. 3. A resistência equivalente é igual à soma da resistência dos resistores associados. Então, se o exercício pedir para você calcular a resistência equivalente, basta somar o valor de cada resistência que você já consegue encontrar a resistência equivalente. E por fim, o item 4, a potência total consumida é a soma da potência consumida em cada resistor. Então, cada resistor ele tem uma potência que a gente chama de potência dissipada. E se caso eu queira encontrar a potência total, basta somá-la, ok? Vamos colocar isso em prática. Exercício resolvido. Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representam uma associação de resistores. Então, a gente tem uma associação de resistores, verifica que um está seguido do outro, ou seja, eles estão em série. Então, a gente tem aqui, né, a DDP em cada resistor, e a gente tem também a corrente elétrica. O resistor equivalente dessa associação vale. Aqui a gente tem as alternativas. Vamos resolver isso aqui, então. Como a corrente é a mesma para todos os resistores, verifique aqui o valor, pois eles estão em série, podemos calcular a resistência de cada resistor. Então vamos lá, a gente usa a primeira lei de Ohm, que é URI, né? U é igual a R vezes I. A gente tem a DDP no resistor 1 que vale 7, que é igual a R vezes I. Substituindo, a gente encontra o valor de R1, que é da resistência 1, que dá 17,5. Repetindo o mesmo processo para as outras resistências, a gente encontra R2 e R3. Como o exercício pediu o resistor equivalente, basta somar a resistência de cada um, ou seja, você pega R1 mais R2 mais R3 que você encontra o valor da resistência equivalente, que no nosso caso aqui deu 50 ohm, letra E, ok? Falou, pessoal?